Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nesse momento clamamos ao Senhor. Tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados. Pai, nós nos arrependemos de tudo aquilo que fazemos que é diferente de Sua vontade. Nós estamos aqui diante de Ti clamando, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de Sua igreja. Perdoe os nossos pecados, Pai. A única palavra que é capaz de nos dar a esperança de mudar a nossa vida é a Tua palavra. Por isso nós clamamos para que o Senhor ministre nessa noite. Por isso clamo ao Senhor, Pai, fale aos nossos corações nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, fale por meio de Sua graça, por meio de Sua misericórdia. Nós queremos Te ouvir, Deus. Fale, Pai, através de mim, apesar de mim e muito além de mim. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos na nossa série de mensagens intitulada Caráter de Cristo, que começamos já há algumas semanas, ou se não meses atrás. Essa série de mensagens que tinha o intuito de tratar inicialmente só as bem-aventuranças, seguiu e estamos tratando bem-aventuranças e agora todo o Sermão do Monte. Não sei se vamos parar depois que terminar o Sermão do Monte. Talvez a gente siga estudando o Evangelho de Mateus até o final. Como nós temos o culto de quarta-feira como um culto de estudo bíblico, eu tenho orado ao Senhor para saber o que o Senhor quer que estudemos. E algo que hoje, orando ao Senhor, veio ao meu coração é para nós estudarmos a Bíblia inteira, de ponta a ponta. Nós vamos pegar Mateus, vamos fazer Mateus, depois Marcos, fazer Marcos, Lucas e assim vamos. A gente precisa conhecer o nosso livro conforme a vontade de Deus, do jeito que ele foi escrito. E aí está a riqueza do Evangelho. Por mais que a gente conheça os textos, por mais que a gente já tenha revisitado inúmeras vezes as mesmas passagens, mas todas as vezes que nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, nos deparamos com algo novo que nós não conhecíamos, que nós não sabíamos, porque a palavra de Deus se renova a cada manhã e dentro de nós a cada dia. O Senhor é uma fonte inesgotável. E cada vez que nós nos aprofundamos mais na palavra de Deus, mais nós nos deparamos com a grandeza, a beleza do Senhor Jesus e, ao mesmo tempo, com as coisas que precisam ser trabalhadas dentro de nós. Quando começamos a tratar o caráter de Cristo, eu não sei vocês, mas eu fui olhando para dentro de mim e vendo áreas que precisavam ser moldadas. A cada culto, a cada quarta-feira, o Senhor tem falado de uma maneira especial. E a minha oração é para que hoje não seja diferente. Nós, depois de termos percorrido a trajetória das bem-aventuranças, começamos nos ensinos mais específicos de Jesus, onde ele começa a fazer uma reinterpretação da lei, dizendo as leis, os mandamentos são importantes, mas não do jeito que vocês estavam acostumados a interpretar e a entender. Existe uma interpretação, existe uma forma de ver a lei que está para além da superficialidade e da religiosidade. Eu quero ensinar vocês, meus discípulos, sobre o que a lei de Deus está realmente falando. E ele começa falando sobre homicídio, depois adultério, depois divórcio, e hoje ele vai falar sobre juramentos. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite, juramentos. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 5, nós vamos ler do verso 33 até o verso 37. Mateus capítulo 5, do verso 33 até o verso 37. Diz assim a palavra de Deus: Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jurem falsamente, mas cumpra os juramentos que vocês fazem diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrato de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno.
Esse é o ensinamento de Jesus para os seus discípulos, nessa parte do Sermão do Monte. Nós vamos mergulhar fundo neste ensinamento de Jesus. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é esta interpretação da lei de acordo com a vontade de Jesus. Mas fato é que o Senhor Jesus está rebatendo uma interpretação da lei que existia naquela época. Aqui, ele coloca logo no início: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jurem falsamente, mas cumpra o juramento que você fez diante do Senhor. Essa lei, esse mandamento, não está de maneira literal no Antigo Testamento. O que temos no Antigo Testamento, lá em Levítico, capítulo 19, verso 12, são as seguintes palavras: não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. O fato é que Jesus não estava rebatendo este mandamento que estava lá em Levítico. O que Jesus estava rebatendo era a interpretação que os fariseus, os senhores das leis, propagavam sobre este ensinamento. A interpretação que se fazia sobre este mandamento, sobre esta lei aqui de Levítico, era a seguinte: olha, vocês, não tem problema nenhum vocês jurarem. O problema é vocês jurarem falsamente. A princípio, não há nenhum problema nesse tipo de interpretação. Ora, não é problema jurar, o problema é jurar e não cumprir. Mas o que Jesus está rebatendo aí, e ele coloca como que uma lupa sobre este ensinamento, é que para os fariseus daquela época, para os senhores da época de Jesus, não tinha problema os homens não terem palavra a ponto de ter de jurar para a palavra ter peso. Para aquela época, não tinha problema se a vida das pessoas não fundamentassem a sua palavra. Se a palavra das pessoas só tivesse valor, se elas afiançassem coisas, objetos ou entidades para que a palavra tivesse valor. Do tipo, olha, você pode ter uma vida de qualquer jeito, mas se você jurar, você vai ter que cumprir. Se você prometer que se você não fizer, você vai ter que dar o seu camelo, você vai ter que dar o seu celular, aí você vai ter que dar. Mas agora, se você tiver uma vida de qualquer jeito, não tem problema. A interpretação dos fariseus sobre este mandamento era: não importa o que você vive, não importa o que você diz no seu dia a dia, o único problema é se você jurar, aí você tem que cumprir. Se não jurar, não tem problema você mentir, não tem problema você dar um jeitinho, não tem problema você ser falso, não tem problema você jogar com as palavras, não tem problema. O problema é só se você jurar. A sequência dessa interpretação dos fariseus era que a obrigação de cumprir era apenas limitada aos juramentos. Se a pessoa falasse algo e não jurasse e não prometesse, ela estava desobrigada a cumprir a lei. Essa era a interpretação que os fariseus haviam feito desta lei de Levítico. A interpretação deles ficaria mais ou menos assim: não importa se você tem uma vida em que a sua palavra não tenha valor e que você tenha de afiançar cada uma de suas palavras. A única coisa que você tem obrigação é cumprir o que você jurou. Quando Jesus olha para esse conhecimento popular que pairava lá, Jesus fala: não é isso. Esse foi um desenvolvimento do conhecimento que foi baseado muito em uma religiosidade, que está sempre preocupado em até onde eu posso ir sem pecar, quão perto do pecado eu posso chegar sem cometer de fato o pecado. O que Jesus está fazendo aqui é sair da superficialidade, da vivência, da vontade de Deus e ir para lugares mais profundos. Assim como ele fez com o adultério, assim como ele fez com o homicídio. Ele fala: olha, vocês pensam que o adultério é você cometer o ato? Não, o adultério está para além disso. Você pensa que o homicídio é só você cometer o ato? Não, o homicídio está para além disso. Você acha que o pecado é só quando você jura e não cumpre? Não, o pecado está para além disso. A interpretação que vocês fizeram da lei está completamente errada. Quando Jesus traz isso para os discípulos, acredito que um grande ponto de interrogação veio na mente deles. Fala: ora, se não é isso, o que é então? E aí Jesus vai apresentar aquilo que chamamos de espírito da lei.
Quando falamos de espírito da lei, nós não estamos falando de uma entidade, nós não estamos falando do Espírito Santo. Quando falamos de espírito da lei, nós estamos falando da intenção da lei. O que a lei buscava tocar, o que a lei buscava rebater, qual era a intenção daquela lei. Jesus, para reinterpretar, para mostrar o real significado daquele mandamento, daquela lei lá de Levítico, ele vai recorrer ao espírito da lei. Para a gente entender o espírito da lei, que está lá em Levítico 19, 12, a gente precisa entender um pouco do contexto de Israel. Existia uma cultura de desconfiança entre o povo de Israel. E essa cultura de desconfiança que existia no povo de Israel era porque o povo de Israel mentia. O povo de Israel mentia uns para os outros e mentia uns sobre os outros. Era comum a calúnia entre o povo de Israel, era comum a mentira entre o povo de Israel. Por isso que existem tantas leis, tantos mandamentos referente à mentira, referente à calúnia no meio dos escritos destinados ao povo de Israel. Porque era exatamente isso que o Senhor queria combater. Queria combater a mentira, queria combater a calúnia, queria combater toda essa cultura de desconfiança que existia no meio do povo de Israel. Moisés ele foi inspirado por Deus para escrever essa lei que tinha exatamente esse objetivo: rebater a falsidade, a mentira, a hipocrisia em todas as esferas. O povo dizia: não, nós vamos servir a Deus, agora nós fazemos diante do Senhor um juramento, a partir de hoje nós não iremos adorar outros deuses, nós não iremos adorar outros ídolos. Essa é a nossa palavra de honra, essa é a nossa palavra de homens e mulheres diante do Senhor. Passava-se alguns dias, lá estava o povo construindo um bezerro de ouro, virando as costas para Deus. O povo de Israel era um povo que não tinha palavra. O povo dizia: nós vamos nos submeter à sua liderança, Moisés, nós vamos seguir aquilo que o Senhor colocar no teu coração. Passava um pouco, o povo se rebelava contra Moisés. São inúmeros os textos, são inúmeras as passagens que a gente pode puxar na Bíblia que mostra para nós essa cultura de desconfiança, essa cultura de mentira que a palavra de Deus vem combater. Mas faço questão aqui de destacar um que está em Números, capítulo 12, verso 1 até o verso 10. Trago esse caso porque esse caso ele mostra de uma maneira muito vívida essa cultura que existia dentro do povo de Israel. Números capítulo 12, a partir do verso 1. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor e a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar o meu servo Moisés. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e eles o deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para Miriam e viu que ela estava com lepra. Veja, esse fato aqui mostra para nós que a questão da calúnia, a questão da mentira, a questão da forma como as pessoas entregavam sua fidelidade, davam um passo para trás, era algo comum no meio do povo de Israel. Essa escrita vem em Levítico para rebater exatamente esse câncer que existia no meio do povo de Israel. O espírito da lei vocês não podem ser desse jeito. Essa lei ela tinha o objetivo de rebater exatamente essa trinca, usando um pouco da imagem daquilo que nós tratamos na primeira série de mensagens. Mas essa lei, esse mandamento também, tinha o objetivo de mostrar que aquilo que fazemos com as nossas palavras impacta de uma maneira direta na história do reino de Deus aqui na terra. Veja que a lei vai dizer: não jurem falsamente, Levítico aqui, Levítico 19, 12.
Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome de Deus. Eu sou o Senhor. O que ele está dizendo aqui é: olha, eu quero dizer para vocês que vocês, como meu povo, vocês precisam viver de uma maneira diferente, e a forma como vocês falam tem de estar alinhado com a forma como vocês vivem, e a vida de vocês tem de ser a segurança que a palavra de vocês vai ser honrada. Vocês não podem ter dupla face, vocês não podem ter maneira dúbia de viver, porque eu quero dizer para vocês que isso profana o meu nome, isso suja a história que eu estou escrevendo aqui na terra. E é impressionante ver a sabedoria de Deus ao escolher as palavras. A palavra que ele usa aqui é profanar. Profanar é para além de tratar com desonra, profanar é sujar. O que Deus está falando é: povo, vocês pensam que o que vocês fazem, o que vocês falam, não afeta a história que eu estou escrevendo no meio de vocês? Eu quero dizer para vocês que sim, que isso suja a história. O povo que pensava que não tinha nada a ver, o que eles falavam, as calúnias, as mentiras, o combinar uma coisa e fazer outra coisa diante de Deus, o Senhor fala: não, eu quero dizer para você que isso sim impacta de uma maneira muito séria, suja de uma maneira muito profunda a história que eu estou escrevendo. Dessa forma, a gente pode sintetizar o espírito da lei da seguinte forma: o que eu faço com as minhas palavras, como parte do povo de Deus, impacta no reino de Deus. Portanto, minhas palavras têm de ser dignas de confiança. Têm de ser sim, sim, não, não, porque Deus é assim. Só para a gente fazer um resumo disso que falei até aqui, a visão dos fariseus e das pessoas daquela época era o seguinte: eu só tenho compromisso e responsabilidade com aquilo que eu juro. Porque o que eu juro tem como, se eu não cumprir, a pessoa resgatar. Eu vou jurar pelo bem que eu tenho, eu vou jurar pelos bens do templo, então tem como resgatar. Isso eu tenho compromisso, mas se eu não jurei, eu não preciso cumprir. Essa era a visão daquela época. A visão de Jesus é o seguinte: vocês não podem jurar, porque na verdade a vida de vocês tem de ser suficiente para a palavra de vocês valerem. O espírito da lei é que vocês precisam entender que aquilo que vocês falam, o testemunho de vocês por meio da vida de vocês, impacta na minha história, naquilo que eu estou escrevendo no meio do povo. E eu escrevi essas leis para que vocês saibam disso. Aqui tem a visão de Jesus e aqui tem a visão dos fariseus. Quando a gente segue olhando para todos os ensinos de Jesus, algo que fica muito claro é que isso é importante para nós manifestarmos a quem pertencemos. Nós pertencemos por meio da nossa vida, por meio do nosso testemunho, por meio da nossa fidelidade em nossas palavras, por meio de uma integridade no falar. Manifestamos a quem servimos. Se servimos ao Deus da verdade ou ao pai da mentira. E eu quero ler 2 textos com os irmãos. Um é o que está em 2 Coríntios, capítulo 1, 18 a 20, e depois João, capítulo 8, 44. 2 Coríntios, capítulo 1, versos 18 e 20, e depois João, capítulo 44. 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 18 ao 20. Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Embora esse seja um texto que, se nós não lemos de uma maneira bem compassada e com muita calma, a gente fica um pouco perdido,
Mas é um texto muito profundo e que ele é extremamente crucial na nossa caminhada. Ele diz o seguinte: o nosso Deus não é um Deus de sim e não. O nosso Deus é um Deus sim, sim, não, não. Ele vai dizer, tudo aquilo que ele disse sim, ou seja, todas as promessas que ele fez, Jesus cumpriu. E por meio da nossa vida, todas as palavras de Deus também se cumprem. Ou seja, a nossa vida tem de ser uma manifestação daquilo que Deus é. O nosso Deus é um Deus de promessas, o nosso Deus é um Deus que possui um caráter justo, reto e íntegro. As nossas palavras precisam refletir a este Deus que é o Deus da verdade. Mentira não combina com o Filho de Deus. Jogo de palavras, jogar com as palavras não combina com os filhos de Deus. Calúnia não combina com os filhos de Deus. A palavra de Deus é muito clara. Os filhos de Deus vivenciam a verdade. Os filhos de Deus possuem integridade não apenas no viver, mas também no falar, íntegros, retos. Em contrapartida, nós temos João, capítulo 8, verso 44. João, capítulo 8, verso 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Quem é o pai da desonestidade? É o diabo. Quem é o pai da calúnia? É o diabo. Tudo que está relacionado a essa duplicidade no falar se atrela a Satanás. Por isso, tendo esse pano de fundo, o conselho de Jesus para nós e para os seus discípulos é: seja o seu sim, sim, o seu não, não, e o que passar disso é do diabo. O que é passar do sim, sim, do não, não? O que passa do sim, sim, não, não? Mentira passa do sim, sim, não, não. Distorções passam do sim, sim, não, não. Exageros passam do sim, sim, não, não. Manipulação da verdade passa do sim, sim, não, não. Combinar o sim e fazer o não passa do sim, sim, não, não. Aqui é importante a gente parar um pouco, dar um passo para trás e pensar como está a nossa vida. Às vezes a gente vai vivendo e vai assumindo algumas posturas, alguns comportamentos que a gente vai tendo como normal. E, na verdade, são contrários à palavra de Deus e trazem maldições para a nossa vida e deformam o nosso caráter. A gente precisa parar um pouco e ver como está a nossa integridade no tocante à nossa palavra. Há mentira na nossa vida? Você fala a verdade para o seu esposo? Você fala a verdade para a sua esposa? Ou existe algo entre vocês que a mentira tem escondido? No seu relacionamento com o filho, quando você promete algo, você cumpre? Seja o dar um presente, o fazer uma viagem, ou também o corrigir. Há um sim, sim, não, não na sua postura? Quando você está diante de uma pessoa, você é verdadeiro e íntegro, tanto na frente quanto nas costas dela? Há um sim, sim, não, não? Ou há um sim na presença da pessoa e quando ela vira as costas é uma outra pessoa? Se nós quisermos ser igreja de Cristo, o que Jesus está falando com seus discípulos é: vejam, a palavra de vocês é importante. Se vocês querem refletir quem eu sou assim. Eu não sou uma pessoa diante dos meus discípulos e outra pessoa diante dos fariseus. Eu não sou uma pessoa com os meus 3 amigos e sou outra pessoa com as multidões. Não, eu sou eu. Aquilo que prometo é o que eu cumpro, é aquilo que eu faço. Eu vim para cumprir promessa e cumprir todas elas e vou cumprir, Jesus falando enquanto encarnado, até o meu último dia aqui na terra. Se nós quisermos viver a vida que Jesus tem para nós como seus discípulos, isso importa. Quando vamos contar as nossas histórias, nós
contamos a verdade. Quando vamos falar, por mais que aquilo afira dano a nós, falamos a verdade. Meus irmãos, nós não conseguiremos viver os planos de Deus enquanto não alinharmos esta área também. A questão da ira é importante, a questão da integridade moral no casamento é importante, a questão do alinhamento quanto à visão sobre divórcio é importante, mas Jesus faz questão de colocar aqui, quem colocou aqui exatamente nessa sequência, não foi o pastor Emanuel, mas foi o próprio Jesus. É importante a gente ver o que estamos falando, para quem estamos falando, como estamos falando, para que nós não sejamos como Israel, que prometia para o Senhor: Senhor, nós iremos te servir, nós seremos íntegros, nós iremos ser fiéis ao Senhor, e depois passava alguns momentos, alguns segundos, a primeira dificuldade, já esquecia tudo aquilo que tinha falado, todos os seus votos, todos os seus compromissos, todos os seus pactos, e já estava vivendo uma outra vida. Fazia os seus pactos de aliança, de fidelidade, e daqui a pouco, por meio dos seus temperamentos, por meio das suas dificuldades, por meio dos seus sonhos, abandonava tudo aquilo e começava a ter uma outra vida. Um povo de mente dividida, um povo dúbio, um povo inconstante, não recebe aquilo que Deus tem preparado para eles. Vamos para os textos bíblicos. Tiago, capítulo 5, verso 12. Tiago, capítulo 5, verso 12. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês e o não, seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Para que não caiam em condenação. Essa palavra condenação, no grego, é hipocrisia. É interessante isso, né? Quando a gente faz a tradução, no dicionário, hipocrisia no grego, um dos significados é condenação, é estar debaixo de julgamento. Mas hipocrisia no grego era a palavra que era usada para se referir a um ator de teatro, aquele que encenava, aquele que tinha duas caras, a cara da encenação e a cara real. O que o Senhor está falando aqui é quando você é sim e não, você vive a realidade da hipocrisia. Mas também ele traz a realidade da condenação. Viver de uma maneira dúbia, com duas palavras, prometendo integridade à sua esposa, ao seu esposo, mas vivendo de uma maneira diferente, é cair debaixo da hipocrisia. É viver de uma maneira que cai também debaixo da condenação de Deus. E um texto que trago para os irmãos é um texto de Efésios, capítulo 4, verso 30 e 31. Esse texto, ele diz para nós algo que é extremamente importante. Capítulo 4 de Efésios, verso 30 e 31, diz o seguinte: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aqui no verso 31 ele vai dizer como entristecemos o Espírito Santo. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Assim entristecemos o Espírito Santo. A palavra de Deus para nós aqui é cuidado. Cuidado com o que vocês fazem, mas também cuidado com o que vocês falam. Porque aquilo que vocês falam pode estar trazendo sobre a vida de vocês condenação e pode estar ferindo a história que eu estou escrevendo no meu povo. Quem disse isso? A palavra de Deus. Levíticos, capítulo 19, verso 12. E eu quero já caminhar para esse momento final, mas entendendo esses dois aspectos da lei. Todas as leis que vêm da parte de Deus possuem um aspecto que chamamos contenção do mal e um outro aspecto que é propulsão do bem.
Essa reinterpretação da lei que Deus está fazendo para nós também possui esse aspecto, a contenção do mal. Vocês não podem ter uma vida que vocês precisam ficar jurando. Vocês precisam ter uma vida íntegra. Vocês não podem ser sim e não, falar uma coisa e fazer outra. Vocês não podem ter uma vida onde vocês vivam mentindo. Vocês não podem ter uma vida em que a sua história vai contra tudo aquilo que Deus é. Você não pode ser uma pessoa sem palavra, você não pode ser uma pessoa duas caras, usando a própria palavra aqui do apóstolo Paulo, você não pode ser hipócrita. Isso é maligno. O objetivo de Deus em trazer esse aspecto da contenção do mal para nós é gerar temor no nosso coração, meus irmãos. Isso tem de gerar temor no nosso coração. Não dá para a gente acreditar que é um pecado de uma ordem menor, que é uma área de menor importância. Todas as áreas são importantes no processo de santificação. A forma como administramos nossas palavras, a forma como dizemos o que dizemos é importante. E esse ensino está aqui, em primeiro lugar, para gerar temor no nosso coração. Nós temos de ter medo de mentir, nós temos de ter medo de ser duas caras, nós temos de ter medo de caluniar, nós temos de ter medo de prometer uma coisa e não cumprir, nós temos de ter medo de não ter um caráter reto e íntegro, nós temos de ter medo disso, porque isso não combina com o caráter de Cristo e isso traz sobre a nossa vida maldição. Este ensinamento do Senhor Jesus a palavra de vocês tem de ser palavra íntegra, vocês têm de ser íntegros, porque eu sou íntegro com vocês. Mas existe também um aspecto da propulsão do bem, fazer o bem avançar. Olha, se vocês forem íntegros no falar, se vocês forem sim, sim e não, não, quero dizer para vocês que isso agrada o meu coração. Eclesiastes capítulo 5, verso 4 e 5. Eclesiastes capítulo 5, verso 4 e 5. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer um voto do que fazer e não cumprir. Se podemos dizer que fazer um voto e não cumprir desagrada a Deus e é uma reação, uma atitude de tolo, usando a lógica inversa, podemos dizer que fazer um voto e cumprir agrada ao coração de Deus e é uma atitude de sábios. Outro texto é o texto de Salmos, capítulo 15, verso 1 a 5. Salmos, capítulo 15, verso 1 até o 5. Aqui é um salmo davídico. E ele começa fazendo uma pergunta e depois ele traz a resposta. A pergunta é: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Essa é a pergunta. Veja a resposta. Toda a resposta está relacionada àquilo que se faz com a sua boca. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, de nenhum mal faz e que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra quem teme o Senhor. Que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Aqui é Deus dizendo para nós, vale a pena você ser íntegro no seu falar, vale a pena ser verdadeiro, vale a pena ser honesto, vale a pena você prometer e cumprir, vale a pena você testemunhar uma realidade de integridade na sua vida. Vale a pena você não ter duas caras, vale a pena você ser como Jesus foi. Esse é o ensinamento. Porque isso abençoa, porque isso agrada o coração de Deus. Vamos ver de uma maneira bem prática. Quando nós procedemos assim na nossa vida, isso nos abençoa. Se você fala a verdade no seu casamento, é fato, você vai passar por alguns momentos difíceis, porque nem sempre nós fazemos só coisas boas.
Às vezes fazemos coisas que vão desagradar o coração do nosso cônjuge, que ele não gostaria de saber, que ele não gostaria de ouvir. Mas quando você fala a verdade dentro do casamento, o mal perde. Quando você não é hipócrita no casamento, usando aqui a palavra de Paulo, do ter duas caras, do ser um personagem dentro do casamento e ser uma outra pessoa fora do casamento, isso abençoa o seu casamento. Todos os casais que decidiram tirar a máscara, colocar de lado, estar como os planos de Deus lá no Jardim do Éden, como ele relata Adão e Eva antes do pecado, e ambos estavam nus um diante do outro e não tinham do que se envergonhar, quando assim fazem hoje, tirando todas as máscaras, o casamento, mesmo que esteja repleto de feridas, é curado. Quando você tem esse tipo de postura com os seus filhos, em primeiro lugar, você está gerando pessoas íntegras. Quando teu filho vê você falando a verdade, teu filho aprende a falar a verdade. Quando teu filho vê você sendo íntegro, tanto na frente quanto nas costas de uma pessoa, ele aprende a ser íntegro. Quantas vezes eu ouvi filhos fazendo pais passar vergonha, dizendo: mãe, pai, vocês são fofoqueiros. Vocês falam assim na frente da pessoa, mas nas costas vocês falam de outro jeito. E eu falo isso porque o filho falou isso na minha frente e para mim. Por mais que vocês pensem que eles não estão vendo, eles estão vendo tudo. Quando você tem uma vida íntegra, quando o seu falar é único, quando não tem dupla face, isso abençoa a criação dos seus filhos. Isso abençoa também a compreensão que eles têm sobre Deus. Se você promete algo para o seu filho e não cumpre, vai ser muito difícil para ele acreditar nas promessas de Deus. Porque nós projetamos muito a imagem do nosso pai terreno no nosso pai celestial. Para transformar, para mudar essa imagem é um esforço muito grande. Você pode ser um facilitador da imagem de Cristo ou um pai e uma mãe que vai complicar a compreensão que o seu filho tem sobre Deus. O que o Senhor está dizendo para nós é: vale a pena, porque você abençoa as futuras gerações. Você dá bom testemunho para os seus filhos. Um pai e uma mãe que vivencia isso, uma vida que não precisa viver jurando que a sua palavra é sim, sim, não, não, está ensinando os seus filhos desde pequeno o caminho que deve andar. A gente precisa entender isso, porque muitas vezes a gente acredita que ensinar a criança no caminho que deve andar é simplesmente trazer na escola bíblica dominical. Mas agora não tem mais escola bíblica dominical, não dá para ensinar mais? Ah, não, então eu tenho que ler versículos bíblicos. Tem que fazer tudo isso, mas isso não é a totalidade da responsabilidade de vocês, pai. Ensinar a criança no caminho que deve andar, no original hebraico, a ideia que está é: ensine a criança enquanto está andando ao lado dela. A criança vai olhar para você. E se você quer que seu filho e sua filha sejam bons filhos, sejam pessoas de caráter íntegro, de uma palavra só, você em primeiro lugar precisa dar o exemplo. E o que o Senhor Jesus está dizendo para nós é: isso abençoa, vale a pena. Essa lei, esse mandamento está aqui para dizer que isso é bom caminho. Quando nós vivenciamos isso dentro da igreja, isso é bênção. Porque diferente disso, nós criamos cenário de discórdia, nós criamos cenário de contenda, nós criamos cenário de divisão. Mas quando nós temos integridade, quando nós não temos mentira, quando nós não temos hipocrisia, o reino cresce. Isso abençoa a nossa vida profissional. Se você promete para o seu cliente lá: olha, eu vou fazer isso assim, 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 assado. Prometeu, deu sua palavra para ele. Depois você chega em casa e faz as contas e fala: eu acho que eu fiz errado a conta, não vai dar muito lucro, então vou deixar para lá. Se você faz isso, você não apenas perde um cliente, como também se dá um mau testemunho. Mas agora, se você vai no caminho inverso e fala: olha, a palavra de Deus me ensina que mesmo que eu tome prejuízo, pelo fato de eu ter afiançado a minha palavra, eu vou cumprir. Olha, eu fiz as contas, não vai dar muito lucro, mas olha, eu prometi para você, eu vou cumprir. Isso abençoa a sua vida, isso abençoa os seus negócios, isso abençoa o seu caráter, isso abençoa a tua vida e a tua jornada aqui na terra.
se você não é um profissional que joga com a verdade, que vende gato por lebre, pode ter certeza que Deus honra. O que abençoa um negócio não é o jeitinho, não é a astúcia do pecado, mas é a bênção de Deus. Você pode até ter lucro com o jeitinho, pode até ter lucro com a mentira, mas não é isso que abençoa. A gente precisa diferenciar lucro de bênção. Às vezes o lucro traz dor e traz prejuízo. E tem prejuízos que o lucro traz que dinheiro nenhum paga. A palavra de Deus está aqui para dizer para nós, olha, eu estou mandando vocês no mundo. Lembra que o diálogo aqui é de Jesus e seus discípulos. Eu estou mandando vocês para o mundo e vocês vão me representar. E, por favor, me representem como sou. Para que vocês não, ao invés de me representar, representem o maligno. Por mais pesada que sejam essas palavras, elas são verdadeiras. Seja o seu sim, sim, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso, vem do maligno. Nós, como igreja de Cristo, nós, como discípulos do Senhor, nós temos de nos perguntar, quem queremos representar? Como a gente vai querer viver? Como a gente vai querer orientar o nosso falar, as nossas relações? Jesus chama aqueles homens, já eram homens maduros, e ele fala, olha, eu sei que vocês já estão na fase madura de vocês, mas eu preciso reensinar vocês a viver. Porque vocês estão vivendo de um jeito muito errado, e para representar o meu reino aqui na terra é de um jeito diferente. O ensino de Jesus para nós hoje é, seja o sim de vocês um sim. Que não haja mentira, que não haja exageros, que não haja deturpação da verdade, que não haja hipocrisia, que não haja calúnia entre vocês. Que seja o não de vocês um não. Que aquilo que vocês assumirem diante de mim, diante do Pai, que vocês cumpram, que vocês vivam. Isso é bênção para a vida de vocês. Que Deus nos abençoe e que a gente possa refletir o caráter de Deus aqui na terra. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, graças te damos por aquilo que o Senhor é. Te agradecemos por sua palavra que nos forja, que nos lapida, que nos transforma. Quando a gente abre textos como esse, quando a gente começa a entender a tua palavra, o teu ensinamento, a gente se depara, Pai, com áreas que precisamos melhorar. A nossa oração é para que o teu Espírito, que habita em nós, complete a sua obra, Pai. Pai, nós queremos andar neste mundo de cabeça erguida, sem ter do que nos envergonhar. Queremos ser íntegros. Pai, a mentira não pode ter espaço na nossa vida. Pedimos para que em nome de Jesus caia toda mentira no nosso meio, toda falsidade. Caia, ó Pai, tudo aquilo que não está de acordo com a Tua palavra. Que tudo aquilo que cantamos nesses cultos possa ser vivido no nosso dia a dia. Que toda a fé que professamos com a nossa boca não venha a ser negada com o nosso viver, mas que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Em nome de Jesus, clamamos ao Senhor integridade, porque queremos ser bênção em nossas famílias, queremos ser bênção em nossa igreja, queremos ser bênção nessa sociedade. Em nome de Jesus, ó Pai, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de sua igreja, tenha misericórdia das famílias, ó Pai. Forge o teu caráter em nós, que possamos ser íntegros, além do prejuízo, que possamos ser íntegros, ó Pai, além das nossas vontades, em nome de Jesus.
que a Tua palavra encontre lugar nos nossos corações e gere frutos. Em nome de Jesus, é essa oração que nós te fazemos. Amém. Bom, nós estamos terminando e apenas alguns avisos. Domingo continuamos a nossa série de mensagens igreja. Na verdade, vai ser a última mensagem da série. Nós trilhamos todo o caminho onde falamos sobre raízes, depois falamos sobre a estrutura, e na semana que vem, agora no domingo, nós vamos falar sobre os nossos sonhos. Vai ser um momento muito especial. Vai ser onde vou colocar diante dos irmãos aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração sobre onde queremos chegar. Nós acreditamos que todas as raízes, que toda a estrutura não foi feita, não foi criada com fim em si mesmo. Foi feita, foi criada para gerar frutos. E o que vou fazer aqui é exatamente falar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração e nós vamos sonhar juntos. Nós vamos sonhar com o New Hope daqui 5, 10, 20 anos. E eu convido os irmãos para me ajudarem a escrever essa mensagem. Quero que os irmãos, eu ainda não escrevi essa mensagem, eu vou começar a escrevê-la amanhã. Eu convido os irmãos a separarem um tempo para orar ao Senhor, pedindo para que Deus fale ao meu coração e revele a mim os sonhos dele para esta igreja. Senhor, o que o Senhor quer de nós? Onde o Senhor quer que a gente chegue? Qual é o nosso papel aqui? Quais são os frutos que o Senhor quer que saia da nossa comunhão, que saia dessas raízes, que saia dessa estrutura? E a gente vai ter aqui um tempo muito especial no domingo, onde nós vamos falar destes sonhos. E já vou até contar o final da mensagem, mesmo sem ter escrito uma linha dela. Nós vamos terminar essa mensagem juntos de joelhos, submetendo os nossos sonhos à vontade de Deus. Então, convido você a fazer um propósito aí de oração, se você sentir no coração, a fazer um propósito de jejum, para nós colocarmos diante de Deus os nossos corações para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Então, venha, traga visitantes, é um momento muito especial. Faça a sua inscrição lá, temos 2 cultos, o culto das 9 e o culto das 11. Faça a sua inscrição.